Olá, tudo bem? Eu sou Edson Trombeta de Oliveira, e eu vou apresentar o trabalho Conhecimento Pedagógico de Licenciandos de uma Universidade Virtual, análises de dados coletados pelo TPEC Survey. Eu sou doutor em Educação pela USP. Os dados que eu vou apresentar aqui fizeram parte do meu processo de qualificação, no meu processo de doutoramento, e eles não foram para minha tese final, mas subsidiaram muitas das discussões. Eu sou designer instrucional na Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e sou também professor na FATEC, Faculdade de Tecnologia de São Paulo, onde eu ministro aulas de língua portuguesa, comunicação empresarial e metodologia científica. Mas eu trabalho com educação à distância já há um certo tempo, e o interesse em pesquisar isso no meu processo de doutorado vem exatamente da minha prática e de como essas informações se retroalimentaram no decorrer da minha pesquisa e mesmo posterior a ela. O embasamento teórico da minha pesquisa, de toda a minha pesquisa, é o TPEC, Conhecimento Tecnológico Pedagógico de Conteúdo, que para algumas outras traduções pode ser tomado como conhecimento pedagógico dos conteúdos tecnológicos e assim por diante, mas essa é a tradução mais aceita, conhecimento tecnológico pedagógico de conteúdo. É um termo cunhado por Michel Kohler, que partem do preceito que existe desde a década de 80 de Schumann. Segundo Schumann, o professor, para ser um bom docente, para ensinar adequadamente os conteúdos para os seus alunos, ele precisa deter conhecimentos pedagógicos, são os conhecimentos voltados a ensino, aprendizagem, currículo, avaliação, gestão da sala de aula, gestão do tempo escolar e assim por diante, e o conhecimento de conteúdo, que trata-se do conhecimento da disciplina específica que ele ensina. Então, o professor de matemática precisa saber os conteúdos de matemática, o professor de física precisa saber os conteúdos de física, e assim por diante. Na década de 2000, por volta de 2005, 2008, foi incorporado, então, a esse preceito já dito por Schumann, o conhecimento tecnológico. Conhecimento tecnológico, então, indica que para o professor saber ensinar, para o professor bem ensinar, além do conhecimento pedagógico, do conhecimento de conteúdo, ele precisa deter o conhecimento tecnológico. Então, ele precisa conhecer tecnologias, precisa se interessar por novas tecnologias, precisa conseguir resolver os seus próprios problemas tecnológicos e assim por diante. Na intersecção entre esses três tipos de conhecimento está o TPEC, que é exatamente como o professor, articulando seus conhecimentos pedagógicos, os seus conhecimentos tecnológicos, os seus conhecimentos de conteúdo, consegue ensinar num contexto real no qual ele se coloca. E é daqui que vem, então, a definição de uso intencional das tecnologias de maneira pedagógica para ensinar determinado conteúdo. Então, o professor precisa utilizar todo o seu arcabouço de conhecimento pedagógico para articular e utilizar bem as tecnologias com essa finalidade didática para ensinar determinado conhecimento. Tudo isso, observem na imagem, está circulado pelo contexto, porque cada contexto exige uma definição própria, uma tessitura própria desses tipos de conhecimento. Não há uma única solução educacional que se coloque para qualquer contexto de ensino ou contexto de aprendizagem. Então, é relevante perceber que cada contexto exige do professor a sua articulação entre conhecimentos pedagógicos, conhecimento de conteúdo e conhecimento tecnológico. Baseado, então, neste arcabouço teórico, foi desenvolvido, ali pelo ano de 2009, um survey exatamente para verificar o nível de domínio dessas competências em professores em formação.
Nessa pesquisa, então, esse instrumento foi adaptado para o português, foi traduzido e adaptado para o português no contexto de educação à distância, porque ele foi feito voltado para a educação presencial. Nessa pesquisa em específico, por conta de espaço, a gente não consegue apresentar todo o survey, aqui são mais de 50 perguntas, optou-se pela divulgação, pela validação e pela divulgação do survey naquilo que se refere ao conhecimento pedagógico. Todas as perguntas, as afirmações foram colocadas numa escala Likert, com 5 itens, partindo do discordo totalmente para o concordo totalmente. Nesta pesquisa, então, neste trabalho, são as seguintes afirmações que foram colocadas para os alunos analisarem se discordam totalmente, discordam, não concordam nem discordam, discordam, concordo totalmente. Consigo aprender com as avaliações que faço, consigo compreender e me adaptar aos métodos de ensino disponíveis no ambiente online, tenho um estilo próprio para estudar e aprender, consigo acompanhar meus avanços com as diferentes ferramentas do ambiente online, consigo utilizar diferentes ferramentas no contexto dos exercícios online, consigo acompanhar e avaliar minhas dificuldades e entendimentos com o ambiente online, e consigo me organizar e gerenciar as atividades online dentro do tempo previsto pelo curso. Além disso, havia um campo aberto para comentários, no qual os alunos poderiam escrever mais informações ou pontos que eles julgassem pouco esclarecido nas perguntas. A pesquisa foi aplicada junto aos alunos dos 4 primeiros cursos de licenciatura que a Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, ofereceu. Foi um vestibular de 2014 que ofertou ao todo, para além das licenciaturas, 3.330 vagas. Ao final, no momento em que esse questionário foi aplicado, o número de matriculados era de 1.275 e o número de respondentes foi de 323. Isso representa uma amostra com 95% de confiança e margem de erro de 5 pontos percentuais. Aqui vão, então, os dados coletados de fato. Com relação à primeira asserção, consigo aprender com as avaliações que faço, 47% apontaram que concordam e 9% apontaram que concordam totalmente, então a maioria dos alunos indica que consegue aprender com as avaliações que faz, o que indica, de certa forma, que as avaliações realizadas e os feedbacks dados são, de fato, formativos para os alunos. A segunda asserção foi: consigo compreender e me adaptar aos métodos de ensino disponíveis no ambiente online. Novamente, mais da metade apontou concordar ou concordar totalmente. Então, isso indica que o ambiente virtual dispõe de possibilidades para que os alunos se organizem e aprendam da melhor forma possível, ao mesmo tempo em que os alunos conseguem se organizar melhor para o uso dessas tecnologias em processos de ensino e aprendizagem, pensando, então, que, para além de aprender os conteúdos de cada uma das disciplinas, os alunos também aprendem a lidar com tecnologias. A partir do momento em que eles aprendem de uma maneira totalmente online, o domínio tecnológico deles também é mais favorável do que aqueles que aprendem unicamente de forma presencial. A terceira afirmativa era: tem um estilo próprio para estudar e aprender. Neste caso, a grande maioria foi a favor, concordou totalmente com essa asserção. 61% concordaram, mas 23% concordaram totalmente, de forma que apenas 16% não foram nesta linha. Então, os alunos percebem que eles aprendem e estudam de maneiras particulares, muito embora não tenha sido questionado, não seja um objetivo do TPEC Survey, descobrir qual é o estilo de aprendizagem de fato de cada um dos alunos. Há pesquisas nesse sentido, como de Alonso e Galego, que de fato vão no intuito de tentar entender quais são os estilos de aprendizagem dos alunos
inclusive essas teorias aprofundadas pela professora Daniela Melaré, voltam-se ao ambiente virtual de aprendizagem. Mas o que é relevante nessa asserção é que os alunos percebem que, mesmo frente a ambientes virtuais de aprendizagem, cada um deles percebe ter estilos próprios de aprendizagem. Na quarta asserção, consigo acompanhar meus avanços com as diferentes ferramentas do ambiente online. Novamente, mais da metade está enquadrada entre concordo e concordo totalmente, de forma que apenas 27% estão fora desse escopo de concordar ou concordar totalmente, embora no ano em que essa pesquisa foi aplicada, o ambiente virtual de aprendizagem não desse tantas ferramentas para que os alunos acompanhassem seus próprios avanços. Isso era um controle muito mais voltado ao próprio aluno, que organizava as suas próprias aprendizagens, os seus tempos, os seus avanços. A próxima asserção, consigo utilizar diferentes ferramentas no contexto dos exercícios online. Novamente, a maioria está incluída entre concordo e concordo totalmente, no sentido de que as estratégias didáticas pensadas possibilitam aos alunos o uso de diferentes ferramentas, mídias e recursos para a realização de suas atividades e exercícios. A próxima asserção, consigo acompanhar e avaliar minhas dificuldades e entendimentos com o ambiente online. 64% dos alunos concordaram com essa asserção. Não é a maior, a pergunta que tem a maior aprovação. Isso indica, talvez, que os alunos, embora consigam verificar os seus avanços, ainda não conseguem se retroalimentar desses avanços para uma possível melhoria daquilo que eles não tenham compreendido. Por fim, a última asserção foi: consigo me organizar e gerenciar as atividades online dentro do tempo previsto pelo curso. Aqui, novamente, não foi uma das asserções com a maior aprovação, mas bastante condizente com aquilo que veio em feedbacks na pergunta aberta. A principal categoria percebida na pergunta aberta foi falta de tempo para estudos. Aqui eu trago 2 exemplos de falas nessa pergunta aberta. O material disponibilizado é muito bom, mas devido à minha falta de tempo, acabo utilizando somente as videoaulas. E o outro exemplo: esse semestre está difícil conciliar tantas atividades com o tempo disponível para estudo. É bastante comum que nos cursos à distância os alunos acreditem que é uma modalidade mais fácil, mais simples de ser aprovado, de terminar o curso, e que toma menos tempo do que o ensino presencial. Isso especialmente no começo do curso, os alunos chegam com essa impressão. No entanto, não é desse jeito. Os cursos à distância têm cargas horárias iguais às dos cursos presenciais. E ao possibilitar que eles estudem em tempos e em espaços próprios, cada aluno precisa ter uma auto-organização e uma possibilidade, uma autonomia maior para organizar seus estudos dentro do tempo que ele tem e dentro daquilo que é requerido pelo curso. Então, não é uma questão de que o curso à distância utiliza menos tempo. Utiliza tanto tempo quanto presencial, ou às vezes até mais, dependendo das necessidades de conhecimentos prévios dos alunos. O que acontece é que os alunos precisam ter mais autonomia para organizar os seus próprios tempos dentro da sua grade horária, dentro do seu dia a dia. E por isso é comum que os alunos cheguem com essa demanda de que as atividades têm pouco tempo para serem realizadas, de que falta tempo para os estudos. E isso está materializado, especialmente nessa última asserção, e no campo de respostas abertas. Como considerações finais, o estudo demonstra que os alunos compreenderam
as questões colocadas na tradução e adaptação do survey, contando já com essa adaptação para a língua portuguesa e para um contexto de educação à distância. Para além disso, então, é possível perceber que os respondentes também consideram possuir um bom domínio das habilidades e competências referentes ao conhecimento pedagógico. Nenhuma das 7 asserções teve um nível abaixo de 50%, por exemplo, entre aqueles que concordam e concordam totalmente. O nível de concordo e concordo totalmente foi um tanto quanto elevado. Por fim, sobre a falta de tempo para estudo, cabe à instituição e aos docentes a definição da carga horária necessária para o ensino e para a aprendizagem e uma maneira de deixar claro isso para o aluno, essas expectativas de quanto tempo ele precisa se dedicar semanalmente ou mensalmente para o curso, porque, de fato, cada uma das licenciaturas ou cada um dos cursos possui uma série de habilidades e competências que são previstas no currículo oficial e, por vezes, até nas diretrizes nacionais, né, nas DCNs, e essas habilidades e competências precisam, de fato, ser desenvolvidas no decorrer do curso. No entanto, precisa também estar adequado à participação dos alunos. Um curso precisa propiciar a aprendizagem dos seus alunos, adaptando os seus tempos e os seus espaços para a participação destes alunos. Formar profissionais de uma maneira adequada, formar cidadãos de uma maneira adequada no ensino superior, frente às diretrizes nacionais e de forma a viabilizar a participação desses alunos de fato no ensino superior. Era essa a apresentação que eu tinha a fazer. Os meus contatos estão disponíveis no próprio artigo, que ficará divulgado ao final. Se alguém tiver alguma contribuição a fazer, alguma dúvida a enviar ou alguma proposta para contribuir, pode entrar em contato comigo, fique à vontade. E agradeço a atenção de todos vocês. Obrigado.